Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Tarosofia em 5 minutos. Para dentro. Quem olha para dentro desperta. Olá, começamos então aí mais um episódio de Tarosofia. Esse quadro presente no podcast Tarô com Café e no canal do YouTube chamado Casa 15, Casa XV. Então, no nosso Tarosofia de hoje, nós vamos nos debruçar sobre o Arcano 2, o Arcano da Sacerdotisa. Para isso, nós começamos então na postura do mago, perdão, nós começamos na postura do louco, assumindo esse lugar do desejo de mudança, né? Da vontade de mudança, esse ímpeto de ir além, de se transformar, de se reinventar, e assumimos a postura do mago, que na segunda semana do nosso podcast nos trouxe o entendimento da ação, principalmente do conhecimento, né, que vai fundamentar a nossa ação. Então, o mago, ele é a pessoa que vai abrir a bolsa e ele é um louco, né, que vai abrir a sua bolsa e nessa abertura se transforma no mago. E diante do conhecimento daquilo que estava dentro da bolsa, o mago pode tomar atitudes mais coerentes. Então, no começo, nosso mago que estava fugindo, que estava correndo, que estava, né, nesse ímpeto de continuar a vida, de se reinventar, vinha passando por alguns bocados no meio desse percurso todo. Nesse meio tempo, teve sede, não conseguia guardar água. Nesse meio tempo, precisou caçar, precisou se proteger e não tinha como fazer isso. Nesse meio tempo, se machucou e não tinha onde se apoiar. E uma vez que o louco resolveu abrir sua bolsa, então, para quem está pelo YouTube consegue ver as imagens que eu estou colocando. Quando o louco resolve abrir essa bolsinha, essa bagagem que ele carrega nas costas, ele vai se deparar com as ferramentas que ele estava carregando esse tempo todo. E ele percebe que conhecer aquilo que você carrega é poder. Pode não ser o único e pode não ser o maior de todos os poderes, mas definitivamente conhecer o que você carrega, o que você sabe, o que você tem de qualidade, de defeito, de conhecimento ou não, é importantíssimo para você chegar em algum lugar. O mago fica com isso muito evidente. Por quê? Porque se ele soubesse o que ele tinha naquela bolsinha anteriormente, ele não teria passado perrengue para caçar e para se proteger. Ele tinha uma espada com ele. Não seria tão difícil assim para o mago guardar água, acumular água, levar água adiante, sabendo ele que teria uma taça. Mas o louco, ele só tem a vontade de mudar. E só querer mudar também não resolve nada. É um ponto muito importante, mas não é a solução de tudo. Querer mudar é o início, é o básico necessário para mudar de fato, é querer. Mas a segunda coisa, logo depois disso, é fazer. E o mago aprende isso. Porque agora ele pode fazer. Quando ele se machuca, ele tem um cajado, uma bengala, um pedaço de pau ali para se apoiar, né? Ele sabe agora que ele tem ferramenta para dar conta da vida dele. E ele segue adiante. A sacerdotisa, que é o arcano 2, o segundo mistério do tarô, vai nos chamar a atenção para um outro ponto. Aqui, a sacerdotisa ela carrega no seu colo o livro do conhecimento. Ela tem à sua esquerda e à sua direita as pilastras do bem e do mal. Atrás dela, ela tem um véu. E esse véu vai carregar uma ambiguidade que eu particularmente gosto muito, porque ela vai falar muito sobre a maneira como você enxerga o mundo. Esse véu atrás dela pode ser lido como a pessoa que é capaz de atravessar esse véu, de levantar da cadeira e olhar o que tem atrás desse véu. E ele também pode ser lido como a pessoa que já atravessou, ela está à frente do véu. Que véu, né? O véu da ilusão, o véu de Maia, o véu que impede a gente de enxergar a totalidade das coisas. A grande questão que a sacerdotisa vai trazer é o que é o véu? Que véu é esse que você
que você está. é, Perdão, funga-funga, tô com, né? Minha alergia tá um pouco atacada aí. Que véu é esse que você está atravessando? Que véu é esse que você precisa atravessar? Que véu é esse que cega você? Que não te deixa enxergar a sua vida? Que não te deixa enxergar o que você pode mudar e melhorar em você mesmo? A sacerdotisa, ela vai fazer um trabalho mais profundo do que o mago. Então, se o mago olhou na sua mesa, encontrou uma espada e falou: agora eu posso caçar e me proteger, né? Claro. Agora eu posso caçar e me proteger. O mago vê o que é óbvio, né? O mago é o princípio do homem, do masculino da sociedade. Do homem que eu digo gênero, tá? Construção mesmo social do que é ser homem. Ele vai falar desse princípio, além do princípio masculino, além do princípio da fecundação e etc. Quando a gente pensa homem na sociedade, a gente meio que pensa isso mesmo, né? O famoso não achei nada, mas também não procurou. Ele só consegue ver aquilo que está claro, óbvio, que está, né, exposto aos olhos. A sacerdotisa, por outro lado, ela enxerga além. Ela vai um pouco mais a fundo. Ela mergulha um pouco mais a fundo. A sacerdotisa, quando olha para a espada, diferente do mago, ela não vê só uma arma que é capaz de proteger, de defender, mas também é capaz de atacar, de caçar. A sacerdotisa, quando olha para a espada, ela percebe a disciplina, a força, o desenvolvimento, o trabalho. Ela percebe que a espada ela faz um questionamento a você. Pelo que é que você está disposto a lutar? Porque o louco com fome e com medo, ele treinou para conseguir segurar aquela espada sendo mago. Ele treinou, treinou, treinou incansavelmente. Porque o mago fala da ação, da atitude. Então é isso. Ele pegou a espada, ele treinou e aprendeu a utilizar a espada. Fez uso da ferramenta que ele tinha. Mas no decorrer do tempo, ele precisou desenvolver força, ele precisou desenvolver habilidade, ele precisou desenvolver disciplina para poder lidar com aquela espada. Não é só você pegar uma espada e sair brincando com ela. Espada não é uma faquinha de cortar legume, não é uma faquinha de serra. Se a faquinha de serra te precisa, já necessita que você tenha uma uma certa consciência para se utilizar, né? A gente não larga uma faca na mão de uma criança. Imagine uma espada. A sacerdotisa ela vai olhar para isso, ela vai olhar para a espada e falar: Caraca, a espada me treinou isso tudo. E se eu fizer isso com o meu cálice? E se eu fizer isso com a minha moeda, meu naipe de ouros? Se eu fizer isso com o meu naipe de paus? O que é que sai desse treinamento todo? Se eu olhar para isso de outro ângulo, será que muda as coisas? Será que fala diferente? A intuição aqui, ela é a linguagem primordial da sacerdotisa. Talvez seja a intuição a reger a sua semana. E o conselho que eu posso te dar sobre isso é: confia. Confia principalmente no seu coração. Quando você não souber o que fazer, bota a mãozinha aqui, ó, no coração e se pergunta: eu quero fazer isso? Eu preciso fazer isso? Isso vai me fazer bem? Isso vai ser necessário para minha vida? A resposta costuma estar com a gente o tempo todo. A gente só não sabe ouvir. E a sacerdotisa ensina a gente a ouvir de uma maneira diferente do que a gente está acostumado. Esse foi mais um Tarosofia, um programa do podcast Tarô com Café. Vai ao ar toda segunda, às 10 da manhã. Até semana que vem. Ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana.